Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, te engrandecemos o teu nome, Senhor. O Senhor seja louvado hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Olha eu aqui de novo. Mais uma vez. Então, gente, nesse mês de janeiro, pode sentar, fique à vontade. Obrigado, louvor. Esse mês de janeiro a gente vai estar falando, né, sobre o caráter de Deus. E na última ministração, né, na última quarta de ensino, a gente falou um pouquinho sobre quem é Deus, né, acerca de Deus ser um espírito, mas também falamos sobre os atributos morais de Deus. Nessa mesma quarta-feira eu mencionei sobre os atributos que são de natureza de Deus, mas que esses atributos, eles não foram herdados ao homem, mas os atributos de... esqueci o nome da palavra que eu acabei de falar. Espera aí. Os atributos morais, olha aí, surgiu. Os atributos morais, esses sim, foram compartilhados com o homem. Quais são esses atributos? A bondade, a fidelidade, o amor, e entre outros. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como a gente pode desenvolver esses aspectos do caráter de Deus na nossa vida diária. Amém? Eu queria que vocês abrissem. Hoje eu trouxe os meus versículos, mas hoje a gente vai abrir, porque eles não estão anotados aqui. Amém? A gente vai abrir lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. A gente vai começar por aqui, dando uma base para aquilo que vai ser ministrado, ok? Vocês abriram? Não? Não, vou ler aqui, tá bem? Tessalonicenses 5, 23 fala o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e no vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, tal qual o fará. Preste atenção aqui comigo. Aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar que Deus nos santifica em tudo. No nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Amém até aqui? Pronto. Uma coisa que a gente precisa entender, isso para a gente consolidar uma base bem sólida, é que eu não sei você, mas quando eu nasci de novo, eu não tinha muita noção do que era espírito, alma e corpo. Para mim, era uma coisa só. E aí, na escola, no Rema, eu aprendi a fazer essa distinção. Que nós, como Deus é um espírito, nós somos um espírito. Nós habitamos num corpo e nós possuímos uma alma, certo? A gente sabe que o nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus, ele é recriado. Ele passa a ser nova criatura. A gente passa a ser nova criatura. E nós somos, como é que eu posso dizer? A gente é reconectado com Deus novamente. Lembra, lá no Éden a gente perdeu esse vínculo com Deus, foi perdida a salvação, e a partir daí o homem não tinha condição de se achegar a Deus. Então, quando Jesus veio, morreu, ressuscitou para resolver esse problema. E hoje nós temos essa possibilidade, nós temos o prazer, né, a satisfação de ter esse relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento, ele dá no espírito, certo? E nós possuímos uma alma. O que é a alma? É onde ficam as nossas emoções, é onde fica o nosso intelecto. Certo até aqui? Pronto. E nós também temos um corpo. Temos um corpo. E esse corpo, queridos, é o que o espírito nasce de novo, a alma está ali e o corpo ele vai permanecer o mesmo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
o que eu quero falar com isso? Que o nosso espírito, ele foi salvo. A nossa alma está sendo salva. Há um processo de salvação para a nossa alma. E o nosso corpo, ele vai ser salvo no dia que Jesus voltar. Graças a Deus por isso. Mas enquanto isso, né, enquanto Jesus não volta, a gente está aguardando, mas enquanto Jesus não volta, a gente tem um processo que depende de nós, que é a nossa salvação da nossa alma. O que é a salvação da nossa alma? É a renovação da nossa mente. E uma coisa que eu preciso lembrá-lo, que a salvação da nossa alma, ou a renovação da nossa mente, ela é gradativa. Ela não acontece como acontece no Espírito. No Espírito, a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e instantaneamente você nasce de novo. A nossa alma, ela tem um tempo, ela tem um processo de renovação. Você não vai acordar um dia e dizer, sei tudo. Óbvio que não. Na jornada, na sua caminhada com o Senhor, a gente vai renovando a nossa mente, vai aprendendo, trocando aquilo que é errado pelo aquilo que a palavra fala a nosso respeito. E essas coisas são importantes, por quê? Porque são princípios a ser desenvolvidos. Né? São princípios que a gente precisa entender, a compreensão do espírito, alma e corpo, para que a gente possa fazer uma distinção do que é o seu espírito, do que é a sua alma e aquilo que é o seu corpo. Lembra que eu falei que o nosso corpo ainda não foi salvo? Então, se o nosso corpo ainda não foi salvo, ele vai pender para as coisas da carne. Agora, nosso espírito já recriado, ele vai pender para as coisas do espírito. E a nossa alma? A nossa alma depende da gente. Depende do quê? Do que nós estamos alimentando ela. E uma coisa é certa. Com aquilo que você alimenta, é para onde a sua alma vai se inclinar. Amém? Então, aqui, só para recapitular, nós somos um espírito, temos uma alma e habitando num corpo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque para desenvolver o caráter de Deus na nossa vida, a gente precisa ter muito bem sinalizado esses 3 pontos. Porque aí sim, a gente começa a aplicar os princípios para que o caráter de Deus seja modificado na gente. Eu queria trazer aqui três princípios para o desenvolvimento desse caráter. Amém? O primeiro deles, vamos lá em Judas, no capítulo 1, versículo 20. Só um minutinho. Hoje vamos folhear aqui um pouquinho as nossas Bíblias. Judas, capítulo 1, versículo 20. Ele fala assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na nossa fé santíssima, orando no Espírito. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a gente é sobre ter uma vida de oração. Sabe que aqui em Judas ele vai falando assim, ó: porém, amados, edifica-vos a vossa fé santíssima. Quem edifica? Fala comigo. Eu. Pronto. A gente edifica. Sabe que a palavra edificar, ela dá a ideia de construir, dá a ideia de levantar ou erguer. Então, assim, à medida que nós oramos, nós construímos algo em Deus. Essa comunicação, esse relacionamento com o Senhor, a gente vai alinhando os nossos pensamentos, a nossa visão para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como a Mana cantou aqui, para que os nossos olhos mesmos, eles estejam alinhados com o que Deus quer para a nossa vida. Não somente para mim, Janaína, mas como deixa eu me lembrar, como para o corpo de Cristo. Existe um chamado individual para cada um de nós, mas existe também algo que Deus quer fazer no coletivo. Amém?
E essa comunicação com o Espírito, né, através da oração, ela vai sendo alinhada. Deus vai comunicando para a gente e vai também sinalizando coisas que a gente precisa modificar. Lembra que, quando Paulo ele fala, aquele que peca, não peques mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Essas coisas, elas vão sendo alinhadas. Isso faz parte do caráter. Então, nós sabemos que o nosso Deus é amor, que Ele é fiel, que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso. E essas coisas a gente precisa mesmo ter como foco, para que a gente possa também ser renovado, ser transformado naquilo que Deus quer para a gente. Nós sabemos que Cristo, Ele é perfeito. Nós estamos caminhando para a perfeição. E esse caminhar para a perfeição, existe o processo. E a oração é um dos princípios que vai te ajudar nessa caminhada, nessa jornada com o Senhor. Amém? E o segundo deles, deixa só um adendo aqui. Irmãos, eu falei aqui sobre o espírito, a alma e o corpo, né? Deixa eu só contar uma coisa aqui que uma vez aconteceu comigo, rapidinho em relação a isso. Eu estava vindo para o ministério aqui, de manhã cedo, e sabe, né, de manhã, tem dias que a gente acorda meio preguiçoso, e eu estava assim, não quero ir para a oração, não quero ir para a oração, vou ter que ir lá, vou ter que orar. E aí, na mesma hora, o Senhor me corrigiu. Ele falou assim, Janaína, eu até anotei aqui, a oração é um privilégio de acesso, não é um peso. E eu, rapidamente, eu disse, ok, Senhor, entendi. Agora, se precisa, eu vou até orar. Eu falei assim. Mas sabe o que isso me diz? Que esse relacionamento com Deus, ele não pode ser carregado, esse momento de oração, ele não pode ser carregado como uma obrigação. E sim, queridos, ser tratado mesmo como um privilégio. Você imagina que Davi, ele muito desejou esse acesso ao Senhor. E ele não tinha, porque ele não era nascido de novo. E hoje, eu e você temos esse acesso. Imagine você poder conversar, compartilhar as coisas com o Senhor. Só você e Ele. E muitos desejaram, irmão, ter o que a gente tem hoje. Isso é um privilégio, sabe? Então, assim, eu queria mesmo instigar você e a olhar, de certa forma, assim como Deus fez isso comigo, de olhar a oração como algo precioso, algo que vai trazer você para aquilo que Deus quer e também um privilégio de acesso. Lembre-se que quando Jesus subiu aos céus e se apresentou como sacrifício, o véu foi rasgado. O acesso que nós não tínhamos a Deus foi agora liberado através de Jesus. E esse acesso, ele não pode ser tratado de qualquer jeito. Ele não pode ser tratado levianamente. Pense que esse acesso é o lugar de você de descansar no Senhor. É o lugar que você vai lá para falar com o Senhor. E a gente não vai só para reclamar, amém? A gente vai para agradecer, para dizer o quanto Ele é importante para a gente. Que sem Ele, nada, não poderíamos fazer nada. E reconhecendo mesmo quem Deus é nas nossas vidas. E isso, da oração, não pode ser tratado de qualquer jeito. Ele é um dos princípios que vai fazer você se moldar ao caráter do Senhor, sabe? Existe um processo, como eu falei, existem mudanças acontecendo, e essas mudanças, elas são para nós algo positivo, algo bom, porque o caráter de Deus não muda, amém? E o segundo é o viver em santidade. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do 14. Olha o que Pedro fala aqui. Como filhos da obediência, não vos moldei as paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo daquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmo, em vosso procedimento.
E no 16 ele fala assim, a gente vai até o 17. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai, aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-se com temor durante a vossa peregrinação. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, nossa, isso lá bem antigamente, lá quando eu tinha me convertido, eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, nossa, Janaína, como é difícil viver em santidade, como é difícil não pecar, como é difícil andar de acordo com os preceitos de Deus. E olha o que ele fala aqui, ó, que a gente não pode andar ignorante acerca do que Deus tem para a gente, acerca do que Deus é. E se Deus é santo, meu irmão, ele fala que ele santificou um povo para si. E esse povo sou eu e você. Desculpa aí, pessoal. Olha só, eu tenho alguns versículos aqui, enquanto eu lia sobre a santidade, o que é santidade? Lembra que a gente falou lá sobre que Deus não pode se contaminar com o mal e que nele não há pecado? Da mesma forma, eu e você, quando nós fomos santificados pelo sangue de Jesus Cristo, a partir desse momento, o pecado não tem mais domínio sobre eu e você. Amém? Então, o que é isso que quer dizer, Janaína? Que eu e você podemos viver uma vida em santidade, sem andar na prática do pecado. Porque andar na prática, o pecado, vou ajustar aqui. As escrituras falam que nós não somos pecadores, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Aquele que é pecador, ele vive na prática do pecado. Nós, porém, andávamos nessa prática, mas Jesus nos justificou pelo seu sangue. Então, a partir de agora, eu e você não somos mais pecadores. Então, você pode sim ter uma vida santa. Deixa eu ler alguns versículos aqui. Vou citar os versículos e vou apontar aquilo que foi compartilhado comigo, tá bem? Primeiro está lá em João 5,18. Ele fala assim, ó, que nós não vivemos mais na prática do pecado. Você pode anotar os versículos, depois você dá uma olhadinha lá, tá bem? E lá em 1 João 3, no versículo 2 e 3, fala que Deus é puro. Nele não há pecado, ele é puro. Em Tito 2, 11 ao 14, fala que ele purificou um povo para si mesmo. Olha que interessante. Deus, ele nos purificou para si mesmo. Por quê? Porque se nós não tivéssemos sido purificados, eu e você não teríamos esse acesso ao Senhor. Não teríamos esse acesso a Deus. Amém? E esse daqui eu quero abrir com vocês, lá em 1 João, no capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 9. Olha o que ele fala aqui. Ele fala assim, o capítulo, a partir do versículo 7, ele vai falar sobre os filhos de Deus e sobre os filhos do diabo, certo? Aqueles que praticam as obras de Deus e aqueles que praticam as obras do diabo. No versículo 9 vai dizer assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina, ou a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, aqui ele fala, olha, nós temos uma semente divina. A semente divina, ela vem através de Jesus Cristo, porque nós fomos recriados através disso. Então, a partir de agora, a gente não pode mais viver na prática do pecado. A santidade é possível, sim. Amém, queridos?
E agora eu vou para a terceira parte. Essa daqui foi a que Deus falou firmemente comigo em relação a isso. E eu queria tratar mais especificamente disso. A gente deu os 3 princípios, mas eu queria mesmo focar, irmãos, na questão da renovação da nossa mente. A palavra fala que a gente precisa renovar a nossa mente. A gente vai ler aqui o versículo, para que a gente possa viver, né, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Por que a renovação da mente ela é tão fundamental para o cristão? Porque eu e você, não sei você, mas eu me converti com 27 anos. Eu já tinha aprendido muita coisa que não estava legal. Aprendi coisas de tradições dos homens, aprendi coisas que eram de acordo com o mundo. E esse processo de renovação da mente, ele foi, como eu falei, né, gradativo. Eu me converti, eu tinha muitos porquê na minha cabeça, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro. E eu fui aprendendo acerca de Deus aos poucos. Fui renovando a minha mente. No início foi bem complicado, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, algumas coisas da Bíblia, né, são, para quem nunca leu, são extremamente difíceis. E depois, conforme você vai manuseando a palavra, você vai aprendendo. E a gente também tem um auxiliador, que se chama Espírito Santo. E a palavra fala que ele nos ajuda em todas as coisas. E aí o Senhor foi me instruindo, foi me mostrando algumas coisas, até que um dia eu conheci a escola Rema lá no Brasil, e a escola para mim foi como se fosse Sabe quando você está com os olhos tapados e você simplesmente tira? Pronto, a escola para mim foi isso. Foi um despertar em Deus acerca daquilo que a palavra falava sobre mim e daquilo que Ele pensava, daquilo que Ele queria para a minha vida. Então, eu queria que vocês abrissem lá em Romanos. Romanos 12. Eu falei Romanos, mas eu não falei o versículo, né? O capítulo. Capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Ele fala o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui para um pouquinho aqui. Olha o que Paulo vai falar, que a gente precisa apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Olha que interessante, quando eu estava lendo esse versículo, vem assim, né? Me acendeu assim a luzinha. Como assim culto racional? Eu entendi a parte de apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas como assim culto racional? Interessante pensar que culto, a tradução para essa palavra é a adoração. E a tradução do racional, ele está dizendo que é o estado de ser sensato, com base em fatos e razões. Ou seja, eu vou ler esse versículo, vou ler novamente esse versículo, mas agora eu vou trocar as palavras culto com adoração, certo? E o racional com a palavra sensato. Amém? Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa adoração sensata. Olha que interessante. Não é pelo aquilo que eu sinto, não é por aquilo que eu acho, mas é a minha adoração com o meu raciocínio. Você apresenta conscientemente
o seu corpo como adoração a Deus, como um sacrifício vivo. A gente sabe que no Antigo Testamento fazia-se sacrifícios para a remissão dos pecados. E hoje a gente tem alguém que está sentado à destra de Deus, que foi o nosso sacrifício. Hoje a gente não precisa mais sacrificar animais, né, para a remissão dos pecados. Mas interessante que Deus fala que nós nos devemos apresentar como esse sacrifício, com adoração sensata. Não é de qualquer jeito, você precisa entrar nesse lugar de adoração, de sacrifício, consciente do que você está fazendo, do que você está apresentando. Por exemplo, quando você vem no culto, no domingo de manhã, eu sei que às vezes é difícil, você quer ir lá ficar em casa, você quer ficar em casa descansando, às vezes é o único dia de folga, mas a partir do momento que você decide, eu vou cultuar o Senhor, isso precisa, quando você chegar aqui, deixar as preocupações de lado, de lado não, deixar as preocupações lá fora e dizer assim, agora eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com a consciência da adoração a Ele. Sabe, irmãos, que na eternidade a gente vai passar a eternidade adorando ao Senhor. E hoje a gente vem para o culto no domingo, e às vezes a gente vem já, mas a gente precisa fazer com essa consciência. O que eu estou fazendo aqui, no domingo? O que eu estou fazendo? O que eu vim apresentar? A gente vem receber de Deus, mas também a gente vem dar adoração. E essa adoração, ela vem do nosso coração. Precisa ser verdade, precisa ser verdadeiro. Amém? E segundo, pronto, deixa eu voltar aqui para o meu texto. Olha só, na segunda parte do texto de Romanos 12, ele vai dizer assim, ó, e não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra transformar, ela dá a ideia de mudar de forma. Você já estudou, provavelmente, na escola, a metamorfose da borboleta. Alguém já estudou? Eu já estudei. E ali fala que a borboleta, ela vai para um casulo, e ela passa um tempo naquele casulo, para que ela sofra a metamorfose, e ela possa sair dali, já no estado. Tem um nome, agora esqueci, mas melhor não pagar mico aqui de dizer o nome errado. Mas quando ela sai daquele casulo, ela sai transformada. Da mesma forma, olha o que ele fala, que nós devemos nos transformar, nós devemos mudar de forma com a renovação da nossa mente. Que é a renovação? Aí talvez você pense, Janine, você está falando de renovação da mente, mas sabe, queridos, que aqui mesmo, em Romanos 12, ele fala que se a gente não fizer isso, a gente não experimenta nem da boa, nem da perfeita e nem da agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E o quanto isso é fundamental, é você tirar o lixo que foi depositado, vou falar por mim, né? Tirar o lixo que foi depositado 27 anos, conceito errado, coisas erradas, e transformar isso, colocar para dentro a palavra de Deus. Olhar para mim, olhar para a minha vida como Deus me vê, não como eu fui ensinada. Eu vou dar um exemplo para você. Eu perdi a minha mãe muito cedo, meu pai também já era falecido, e eu fui criada pela família, enfim, passei um tempo com a minha avó, e outro com a minha tia, e eu ouvi algumas coisas que não foram legais para mim, né, para a minha evolução, né? Como, por exemplo, você não vai dar em nada, você não vale nada, ninguém te quer, você está aqui porque a gente está com pena de você. E por algum tempo na minha vida, eu levei essas palavras para mim. Por quê? Ouvia muito. E acabava que, de tanto ouvir, a gente às vezes fica se perguntando, mas será que é verdade? Né? Até acreditando mesmo naquilo que as outras pessoas falam.
Mas sabe que quando eu descobri o Senhor Deus como meu Pai, e eu fui para a palavra, sabendo aquilo que Ele pensa de mim, esses enganos, essas mentiras, essas coisas que foram faladas, elas foram desfeitas, porque essas palavras nada mais eram do que palavras de maldição. E a gente sabe que em Cristo não há maldição. Nós somos benditos. Amém? E aí eu comecei a renovar a minha mente com aquilo que Deus pensava de mim, com aquilo que Deus queria, com aquilo que Deus falava acerca do meu futuro. E essas coisas elas foram sendo desfeitas, mas para isso levou um tempo. Há um esforço meu e seu de você sentar, você ler a palavra. Por exemplo, a escola bíblica são 9 meses. São 9 meses recebendo a palavra. Você sabe que você pode entrar na escola, você ouvir tudo aquilo e você não mudar nada? Você pode sair do mesmo jeito que você entrou. Por quê? É uma escolha. Você decide, olha só, quando você está num lugar onde a palavra de Deus ela é constantemente ensinada, você decide o que vai absorver dela. Você decide o que você vai aplicar dela. E deixa eu te dizer uma coisa, só vai ter resultado se você aplicar. Porque a palavra fala que aquele que é ouvinte, mas não praticante, esse engana a si mesmo. Você não está enganando o vizinho. Ah, estou na igreja só ouvindo, mas não vou praticar. Você está se enganando a si mesmo. E nesse período da escola, lá no Brasil, eu tinha um ritmo muito acelerado. Eu trabalhava, eu fazia a faculdade, e por uma instrução de Deus, eu resolvi trancar minha faculdade. Talvez naturalmente você vai dizer loucura, mas eu sei daquilo que eu ouvi do Senhor. Tranque a faculdade e faça o rema, faça a escola. E eu fiquei na minha cabeça, mas como que eu vou trancar um curso que vai me dar algo para o futuro? Olha que engano, para o futuro, por um curso teológico na minha cabeça. E aí eu segui aquela direção. Estou cuidando do meu tempo, tá, gente? Segui aquela direção e o Senhor foi me instruindo. No primeiro ano, eu via muitos relatos. Ah, é porque eu impus as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Eu aquilo. Os meus colegas contando, né, tudo aquilo que Deus estava fazendo. Eu observando. E eu falei com Deus. Eu falei, uai, Senhor, por que comigo não está acontecendo essas coisas? Por que eu ouço muitos testemunhos e vibro com eles? Mas comigo não está acontecendo. O que está acontecendo? E o Senhor falou comigo, disse assim, enquanto você não absorver e praticar, os resultados vão ser os mesmos. E talvez você, como eu falei, né, é uma escolha. O que você faz com a palavra é uma escolha. E aí eu digo para vocês, escolha bem, para que você possa ter um resultado com aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Então, o que é importante... Pronto, eu já falei, né? Com relação à renovação da nossa mente, é escolha nossa. E eu vou abrir um parênteses aqui, com relação ao nosso processo de renovação da mente. Sabe, irmãos, quando a gente está nesse processo de renovação, é muito importante, é um conselho que eu dou. Você pode acatar ou não. Mas nesse processo de renovação da mente, existem 3 coisas que você precisa tomar cuidado, certo? A primeira delas, cuide daquilo que você ouve. Não saia por aí ouvindo qualquer coisa. Não é porque falaram que é bom que está de acordo com a palavra. Então, cuide dos seus ouvidos. Não consuma, com todo amor aqui, não consuma lixo achando que é uma grande refeição. Então, assim, você precisa. Aqui no Verbo da Vida, a gente tem muito zelo em relação ao que é ministrado e precisa estar baseado na palavra. Meu conselho para você, pode ouvir, mas vá para a palavra. Se não condiz, descarta. Se condiz, amém.
Outro conselho que eu dou é cuide daquilo que você vê. Porque muitas vezes a gente está na internet, ou enfim, várias situações, e acaba a gente vendo coisas que não são bom para a gente como cristão. Eu falo isso de filme, de séries, de TV. Como eu falei na questão do ouvir. Às vezes a gente está consumindo lixo e a gente não está percebendo. Isso, vou trazer aqui, isso, irmãos, pode minar a nossa fé. Pode fazer com que, em vez de você crer em Deus, você crie dúvidas. E sabe que Deus trabalha com fé, não com incredulidade. Outro conselho importantíssimo: cuide do que sua boca fala. Eu não lembro agora se foi Pedro ou se foi João lá que ele fala, né? Que a gente precisa controlar a nossa língua. E é interessante falar sobre o cuidado que fala, porque da mesma forma que ouvimos coisas que não condiz com a palavra, a gente pode estar replicando isso para os outros. E a palavra fala que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Da nossa boca precisa sair palavras de bênção, não de maldição. E às vezes a gente acaba falando coisas que parecem besteira, mas a gente está amaldiçoando o outro, ou amaldiçoando o nosso futuro, os nossos filhos, ou o nosso marido, quem é casado, né, ou a esposa. E às vezes a gente está liberando palavras achando que aquilo dali são meras palavras, mas não é assim que a Bíblia trata acerca daquilo que a gente fala. Certo? Então, o meu conselho em relação a isso, se você está renovando a sua mente, cuide essas 3 coisas. Não consuma qualquer livro. Ah, mas fulano falou que esse livro aqui de filosofia é muito bom. Será mesmo? Não, mas melhor você estar bem forte na palavra e depois, talvez, dar uma olhada no livro. Porque a gente conhece, principalmente nas faculdades, pessoas que são do Senhor, que estão no caminho do Senhor e no meio do caminho se desviam por literaturas que não condiz com a palavra, por ideias de homens, de tradições, e que parecem, revestida com uma roupagem bonitinha, parecem verdade, mas não são. Acabam se desviando do propósito que Deus tem para eles, até mesmo na faculdade. Porque eu não acredito que Deus te leve a fazer uma faculdade sem propósito nenhum, ou que leve a fazer outras coisas. Há pessoas que não vão fazer faculdade, está tudo bem. Se Deus chamou ela para ser um missionário, ela vai ser um missionário e bem-sucedido naquilo que ela for fazer. O importante é isso, é estar no centro da vontade de Deus. E sem esse relacionamento com Deus, é muito difícil você chegar lá. Você precisa realmente alinhar a sua visão com a do céu. Quando essas 2 coisas se casam uma com a outra, meu irmão, a única pessoa que para você é você mesmo. Porque Deus tem interesse em declarar o seu reino na terra. E que você seja bem-sucedido na sua jornada. Amém? Eu vou finalizar aqui, já que é 12, eu nem sei se é meu tempo, mas creio que sim. Lá em Romanos 10, aqui está pertinho, ó, só pular uma página aí. Romanos 10, 17. Ele fala o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha que interessante. A fé, ela vem por ouvir, e ouvir quem? A palavra de Cristo. Como você faz com que essa fé cresça? Ouvindo a palavra. Isso vai fortificar você, vai levantar você por dentro. E sabe, a gente, da mesma forma que fé vem por ouvir e ouvir a palavra, a incredulidade também. Se você está ouvindo incredulidade, você vai ser fortalecido na incredulidade. Você vai duvidar das coisas do Senhor. Mas se você se detém em ouvir a palavra, fé está sendo gerada no seu coração.
E sabe que Deus repartiu conosco uma medida de fé, a cada um de nós. Tivemos a fé para a salvação, e dessa fé ela é desenvolvida. Você é responsável por ela. Você é responsável. Sabe quando você vai na academia? Faz muito tempo que eu não apareço por lá, estou até precisando aparecer. Você vai na academia e você começa a levantar os pezinhos, não é? Pelo menos o que eu me lembro era assim. E aí o corpo ele vai reclamando. Ó, fica dolorido e tal. Mas com o passar do tempo, você vai percebendo os músculos tomando forma. E você vai dizer, não, está dando resultado. A mesma coisa é com a nossa fé. À medida que a gente se alimenta da palavra, a nossa fé ela é fortalecida. Aí o que acontece? Vem uma circunstância, pá, você rebate com a palavra. Vem outra circunstância, você, pá, rebate com a palavra. E essas experiências, entenda, a fé vem por ouvir, ouvir a palavra. E essas experiências de você se levantar por dentro, de você vencer circunstâncias, elas vão sendo fortalecidas, vão te fortalecendo na fé. Você vai crendo. Olha, uma coisa que eu me lembro agora. Eu aprendi que Deus é bom. Eu já contei isso da outra vez, né, que eu não conseguia crer que Deus botava doença ou que Deus maltratava as pessoas, porque eu aprendi que Deus é bom. Então, quando alguém chegava perto de mim e falava essas coisas, eu dizia, esse não é o Deus que eu conheço. Então, por que é importante a renovação da mente? Porque quando vier para você palavras, sugestões, seja de homem ou de Satanás, você vai rebater com a palavra. Lembra que Jesus, quando ele foi levado ao deserto, ele venceu Satanás, rebatendo com a palavra. Ele não inventou coisa da cabeça dele. Ele era a própria palavra. E então ele rebateu com aquilo que estava escrito. E aí Satanás, tentando pegar ele, pegadinha, foi lá e falou, mas a palavra diz isso. E ele, pelo conhecimento da palavra, ele rebateu novamente. Ele fala, se és o Filho de Deus, manda. E ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, ele conhecia a palavra como ninguém. E ele venceu a circunstância, venceu a tentação dele com a palavra. Ele não inventou moda, gente. Ele só fez aquilo que ele sabia, que usava a palavra a favor dele. E o importante desse processo é você mesmo limpar a sua mente, tirar os pensamentos errados e colocar os pensamentos certos, os pensamentos da palavra. Em 2 Timóteo, vamos ler lá para a gente encerrar. É, 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo... deixa eu ver aqui qual que é o melhor. Ok. A partir do 14, ele fala o seguinte. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que interessante 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e para educação. No versículo 17, ele vai dizer assim, qual é o propósito disso? Ele vai dizer, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para a boa obra. É isso que a renovação da mente faz por mim. Você vai ler as Escrituras, Deus vai te exortar, vai te corrigir, vai trazer para você uma educação para a justiça. E isso faz com que você vá sendo aperfeiçoado.
você está sendo aperfeiçoado. Jesus era perfeito, mas enquanto ainda ele não vier e nós ainda, enquanto ele não voltar, né, a gente ainda não é perfeito. A gente está caminhando para a perfeição. É diferente. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou falhar? Provavelmente sim. Provavelmente vai haver uns erros. Mas sabe que quando você está direcionado para a palavra, quando você errar, você tem uma ação rápida, que é a de correção, que é a de ajuste. Vou encerrar com isso. Tem um programa lá no Brasil chamado Toda Terça. E é direcionado lá da sede. E esse dia 28 agora foi o apóstolo Guto que ministrou. E eu ouvi a ministração dele, ele fala sobre o perigo da soberba. E ele vai falando na ministração dele acerca do que as escrituras falam, e ele dá um testemunho do Rick Renner. Se você puder, acho que inclusive está lá no nosso Telegram, está lá o link, assista. Eu sei que você vai ser ricamente abençoado. Mas eu conversando com a Iracema, eu falando com ela, né, que eu gostava muito de ouvir o apóstolo. Porque ele trazia para a gente, trazia para mim, né, estou falando de mim, trazia para mim duas coisas. Primeiro, ajuste de coração, que eu conseguia perceber com o que ele ministrava. Estou falando de homem, né, que é a nossa liderança. A gente precisa entender que Deus, ele traz para as nossas vidas lideranças, né, governos. Deus é um Deus de governo. E Ele vai trazer líderes para a gente que possam fazer a gente crescer, possam fluir mesmo naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu falando com ela sobre isso, sobre ele, e eu falando para ela, olha, cada vez que eu ouço ele ministrar, eu tenho duas coisas. Primeiro, eu ajusto o meu coração, e depois eu ajusto a visão. Porque essas coisas, elas precisam andar junto para a gente fazer coisas muito maiores para Deus. Então, nessa noite, queridos, eu queria incentivar mesmo você a debruçar sobre a palavra, a renovar a sua mente. Para quê? Para que você fique mais parecido com Deus. Nós somos, né? É de glória em glória, de degrau em degrau. A gente vai caminhando para a perfeição. Tenha paciência com você, existem coisas que você ainda não saiba, ou tem dúvidas, tenha paciência. Essas coisas com a caminhada, com a leitura das Escrituras, elas vão sendo esclarecidas. E graças a Deus nós temos um ministério que preza pelas Escrituras, preza por ensinar a palavra. Isso vai fazer você fortalecer a sua fé e você andar para aquilo que Deus tem para você. A descobrir o seu chamado, a descobrir o propósito, a ser direcionado por Deus, aonde você deve ir, com quem você deve influenciar ou ser influenciado. Sabe, é muito importante que a gente esteja mesmo alinhado com o Senhor, ajustado naquilo que Ele quer, alinhado com a palavra. E a renovação da mente, ela faz parte disso. Então, assim, quando você for a ler a Bíblia, você vai me lembrar dessas palavras. Você tem mais a ganhar renovando a sua mente do que você desfocar dela, vamos dizer assim, e procurar outra coisa. Eu sei que às vezes o nosso corpo, como eu falei, ele ainda não foi salvo. Ele quer pender para um lado que não é legal. Ele quer satisfazer a vontade dele. Mas lembra que você tem um espírito e que ele está pronto para as coisas de Deus. Agora, a nossa alma é trabalho nosso. Ela pender para as coisas do espírito ou pender para as coisas da carne. É escolha. E nessa noite, eu quero incentivar você a escolher a palavra. Escolher renovar a sua mente. Amém? A gente encerra por aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado e desfrute mesmo da presença do Senhor. Para que você corra a carreira, tenha a boa jornada. A gente é um ministério que crê em prosperidade
E às vezes falam de prosperidade como se fosse só dinheiro. Mas a prosperidade não é só isso, ela é também. Mas a prosperidade é uma boa jornada. É você andar em saúde divina, é você ser abastecido naquilo que Deus quer para você. Você ter sustento na sua família, ser suprido em tudo. Amém? Muito obrigado. Eu dizer não conheço todos, mas eu conheço todos. Então, pastor Bruno, por favor. Obrigado.